Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Dessa vez um vídeo que não estava programado, eu até parei o que estava fazendo hoje. Eu tô com febre, eu tô gripado, mas eu não poderia deixar isso passar. Eu não sei se isso aconteceu hoje cedo, se isso foi ontem, enfim. Mas foi concedida uma entrevista onde uma psicanalista falou o maior dos absurdos possíveis, né? Não bastando uma emissora de TV chamar uma psicanalista, ou seja, uma utilizadora de um método pseudocientífico em âmbito clínico, ela ainda por cima soma outra pseudociência com base naquilo que nós chamamos categoricamente de racismo científico. Ponto. Tá? E eu vou mostrar para vocês, eu não tô com muito tempo, porque eu também não posso parar toda a minha agenda, mas eu vou só pontuar algumas leituras aqui para vocês. E eu quero que vocês, assim como eu sempre batalho para que as pessoas tenham um senso crítico, para que as pessoas aprendam a questionar e pensar por si. Então, como eu não tô com muito tempo, eu vou basicamente fazer algumas pontuações e eu deixo a encargo de vocês, espectadores, pensarem e chegarem nas suas conclusões. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, foi o que me mandaram, tá? Então eu não parei para editar o vídeo ou procurar a entrevista sem essas partes do rapaz aqui que estava reagindo, digamos assim, é isso, que é esse moço aqui. Mas vamos lá. Estamos aqui em Blumenau com a Edna Esmeraldino, ela é psicanalista. Quais são as principais características de um psicopata, Edna? Primeiro ponto, né? Nenhuma característica, sabe por quê? Porque a gente não usa mais essa terminologia, isso já está ultrapassado, tá bom? Hoje, você não olha para um paciente e você fala, você é um psicopata, você é um sociopata. Se você faz isso, você é um péssimo profissional. Você literalmente se atualiza, né? Você acompanha o andamento da ciência e você sabe que hoje a gente entende eles como transtorno da personalidade antissocial, né? Transtorno de personalidade antissocial, perfeito? Então, é um espectro, e dentro desse espectro estão os indivíduos que antigamente a gente chamava como psicopatas, sociopatas e tudo mais. Então, você tem uma série de critérios comportamentais que você pode observar no indivíduo para que você saiba se ele atende ou não o que a gente chama de critérios diagnósticos. Agora eu te pergunto, faça uma estimativa, chuta. Você acha que essa psicanalista vai falar algum critério diagnóstico que está dentro do DSM? Algum? Só um. Vamos lá, vamos ver como ela diz para nós o que é ou não é uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Que, aliás, até outro adendo, né? Como é que você sabe que o rapaz que cometeu esse atentado na creche, por algum acaso, tem esse transtorno? Porque para diagnosticar alguém, não é porque alguém cometeu um crime que ele tem um transtorno, tá? Uma pessoa sem transtorno nenhum pode ser uma extrema de uma pau no pirimbola e cometer um crime, tá? Depois eu até vou dar alguns pensamentos que eu tive acerca do tempo, que isso está me incomodando sobre como as pessoas dentro da psicologia estão reagindo a isso, mas vamos primeiro nessa psicanalista aqui. Vamos lá, como é que a gente identifica então alguém do transtorno de personalidade antissocial, do qual a gente não tem nem como afirmar que ele tem, porque ele não foi diagnosticado por alguém. Se ele realmente já tinha um diagnóstico, por favor, alguém me avisa. Mas vamos lá, vamos ver os critérios da psicanalista. Bom, eu vou te falar um pouquinho, Priscila, deste psicopata em especial. E nós fazemos essa análise pela foto, eu não preciso conversar com a pessoa, pelo formato do corpo, você consegue analisar e saber se essa pessoa tem tendência a ser um psicopata ou não. Vamos lá, ela categoricamente afirma que ela nem precisa conversar com uma pessoa, tá? Isso é, assim, ó, nem Senhor Santos, nem Senhor Ventura, tá? Da linguagem corporal vai tão longe, beleza? Eles ficam ainda na ideia de saber ali se alguém tem intencionalidade no comportamento, se for incongruente ou não, pela mobilidade aí, pela taxonomia facial. Aqui foi além. Ela pega uma foto, ela pega uma coisa estática e pelo formato do teu corpo, ela bate o martelo que você tem um diagnóstico ou não. Me desculpa, talvez eu esteja exigindo muito da cognição.
Mas julgar uma pessoa pela aparência não é o que a gente chama de preconceito? Não é exatamente esse o critério? E o que me chamou a atenção na análise que eu fiz do criminoso, que o corpo dele não tem essa tendência. Existe um formato de rosto específico que a gente... Porra, meu amigo! Você acabou... mano, olha só. Pelo formato do corpo, nós conseguimos ver essa tendência. Conseguimos aí, né, fazer toda essa análise de personalidade. Mas olha que engraçado, ele não tem. Ela sozinha, refutou ela mesma. Veja, o método de análise do corpo, pipipipopopó, mas olha que engraçado, o cara que matou de fato as pessoas não tinha nada disso. Isso é tipo uma astróloga falar o seguinte, olha, você tem, né, você nasceu no dia tal, então você é de, sei lá, de Áries, mas olha que engraçado, você não tem nenhum único aspecto do teu signo, da tua lua, do teu Júpiter, nada. Que interessante, ó. Quem diria? Como é possível que alguém não só dá espaço a esse tipo de sujeito a público na TV? Então, o primeiro passo, eu acho que a própria emissora deveria se desculpar com os pais, sobretudo das vítimas, tá? Depois com a sociedade, por estar divulgando pseudociência dessa forma, tá dando espaço para informação pseudocientífica, né, dessa forma na televisão, e sobretudo também a própria profissional voltar a estudar, se atualizar, né? Por favor. Gente, pelo amor de Deus, em 2023, alguém me mete uma dessa de que pelo formato do corpo eu consigo saber se você vai ou não vai, se você é ou não é um antissocial? O que é isso? Com que base você traz esse... Mas calma, vamos continuar. Você já percebe que a pessoa tem uma tendência a cometer crimes. Opa, então, olha isso, pela aparência eu consigo decidir então, eu consigo analisar se você tem uma tendência a cometer crimes. Interessante isso, hein? Vamos dar uma olhada nisso mais pra frente. Enfim, tem toda uma forma de analisar. E a dele não tem. O formato de corpo dele, por incrível que pareça, Priscila, era para ser uma pessoa amorosa e carinhosa, das pessoas mais afáveis e amigáveis. No entanto, o ambiente transformou esse moço nesse monstro, que é o mínimo que a gente pode dizer, né? Não é possível. Olha só, tudo que eu falei aqui nessa entrevista não tem fundamento nenhum, eu não tenho prova nenhuma, eu, na verdade estou divulgando uma pseudociência. E para concluir, foi o ambiente, né? Não brinca. É mesmo, é? Nossa, quem diria que foi o desenvolvimento histórico desse indivíduo no ambiente, associado à sua genética, associado às suas experiências de vida, associada à família, todos os fatores que envolvem o desenvolvimento humano, que fez com que o sujeito chegasse aí. Porra! Tu é um gênio mesmo, hein? Caralho, chegou nessa conclusão sozinha? Porra! Amigo, vamos lá. A partir do momento, tá? A partir do momento em que eu alego que o formato do corpo de um indivíduo, tá? Que o formato do corpo de um indivíduo é capaz de predizer se ele vai cometer crimes ou não, eu só posso fazer uma coisa para vocês, tá? Eu posso recomendar uma leitura básica, um blog, tá? Da Harvard, onde eles basicamente têm um texto bem pequenininho para explicar de onde vem a teoria que fundamenta tudo que essa psicanalista tá falando, tudo bem? Toda essa teoria que ela tá dizendo não é nova, isso vem desde antes, tá? Dos escravos chegarem nas Américas. Não é de hoje que tentam utilizar da autoridade da metodologia científica para justificar o racismo, para tentar justificar o preconceito. Isso não é de agora, tá? Para vocês terem uma noção, isso daqui, por exemplo, é uma das imagens clássicas, né, que você tem no estudo, né, das proporções e tudo mais do crânio, né, que isso aqui era a base
da frenologia, e você tem a craniometria e tudo mais, que são as métricas estatísticas do crânio para você, né, poder mostrar que um branco seria superior ao homem negro. Inclusive, os adeptos e os primeiros teóricos disso vão justificar que os negros, por algumas características biológicas e tudo mais, eles estão fadados à extinção e tudo mais. E pra vocês terem uma noção, essa teoria que justificava o anti-negro, né, o racismo especificamente contra o negro e tudo mais, e olha só, ele também justificava a própria escravidão em si, não somente o preconceito, mas justificava a escravidão, de dizer que eles eram de outra espécie e tudo mais. E olha só que interessante, deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, deixa eu até colocar aqui na tradução. Vamos lá. No início dos meados do século XX, o poligenismo e o racismo baseado na biologia foram amplamente refutados, né? Perfeito, a gente já sabe que isso aqui é uma pseudociência, tá? Estudos mostrando altas taxas de prisão entre negros americanos foram usados como prova da criminalidade inata, enquanto teses de inteligência pseudocientíficas afirmavam a superioridade mental dos brancos. Esses estudos falhos e tendenciosos falharam em explicar fatores políticos e sociais, como moradia precária, pobreza, falta de assistência médica e opressão racial virulenta. Felipe, não entendi. É simples. Toda a base filosófica, científica, tá, que fundamenta essa noção de análise corporal, de que pela aparência de um indivíduo, pelo formato do corpo dele, você consegue dar traços de personalidade, traços de comportamento, tudo isso nasce na frenologia, nasce no racismo científico. Tudo isso é pseudociência. E o melhor, tá? Quando eles afirmavam que não, vejam, os negros eles são mais violentos, a gente consegue já dizer pela cor da pele, pela aparência. Olha, veja só, a maior parte dos prisioneiros, eles têm cabelo crespo, lábios grandes, pele escura, olhos assim assado. Tudo isso eram descrições da fisionomia do homem negro americano. Agora, perfeito? Essa estatística tá certa? Tá certa. A maior parte dos prisioneiros na época eram negros. Até hoje, na verdade, são negros. Tá, perfeito. Então, eu posso fazer uma correlação em causa. Pronto. Causa. Tá aqui, ó. Puf, bati o martelo. Então, todos os negros são mais tendenciosos a cometer crimes, são mais violentos. Afinal, a maior parte da população carcerária é negra. Pronto, bati. Estatisticamente refutável. Não, animal. Agora, olha só, por que será que os negros são a maior parte da população carcerária? Será que não tem nenhum outro fator ambiental, tá, de desenvolvimento, nenhum outro fator social que justifique eu entender essa dinâmica, entender o porquê que talvez mais negros do que brancos tenham que recorrer a métodos para tentar sobreviver? Sobretudo numa América de 1900 e taralalá, extremamente racista e violenta contra eles? Talvez tenha. Então, correlação não é causa. Não é porque a maior parte dos prisioneiros são negros, correlação, que necessariamente é porque se é negro que é criminoso, porra. Isso é básico de metodologia científica. Básico. Mas aí você me pergunta, Felipe, essa psicanalista e outros profissionais elas aprenderam isso em algum lugar. E aqui eu vou fazer uma distinção, tá? Eu não estou julgando profissionais nem nada, eu não estou atacando uma empresa nem nada, não estou fazendo nada disso, tá? Aliás, antes da gente falar qualquer outra coisa, só para que vocês tenham em mente, psicanálise é uma pseudociência, psicanálise ela se enquadra em todos os critérios de pseudociência, tem uma leitura maravilhosa para vocês, eu tenho deixado ela bastante em anexo aqui, porque eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês tenham acesso à informação. Será a psicanálise uma pseudociência? Reavaliando a doutrina utilizando uma lista multicritérios, afinal, os psicanalistas sempre ficam batendo, psicanálise não pode ser considerada pseudociência só porque Karl Popper detectou no modelo de falsibilidade, falsibilidade não é a melhor maneira para detectar isso. Tudo bem, existem outros critérios para avaliar se é alguma pseudociência ou não, e eu recomendo que vocês leiam, tudo bem? Então, obra de Ferreira 2021, recomendo que vocês leiam este artigo aqui para ontem. Show de bola? Leiam este artigo. Depois até uns psicanalistas tentaram refutar esse artigo aqui, e o artigo que tentou refutar foi refutado. Deixa eu ver, tá aqui, ó, calma aí. Esse artigo aqui, ele foi citado. Onde é que aparece aqui os citados? Porque esse artigo ele foi citado 2 vezes, né?
Cadê? Não aparece aqui? Ih, rapaz. Esse aqui? Não. Ué, calma aí. Análise, não, fundamentação. Sim. Opa, não. Ué, rapaz, calma aí, gurizada. Vou pegar aqui pra vocês. E... Bem. E... Tese, os artigos dela estariam aqui, não estariam? Ai, meu Deus do céu. Participação, não. Seria mais fácil, talvez. Ai, tava ali já, rapaz. Putz. Ai. Vamos lá. Aqui, não. Não. Barres. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Tô de brincadeira, hein? É sério, eu tô de brincadeira, não é possível, cara. Ah, o orcídeo dela tava ali embaixo, talvez. E, meu Deus do céu, pronto. Ah, aqui! Tará! Achei. Pronto. Tá aqui. Esse aqui foi o artigo respondendo a tentativa de refutação do artigo anterior. Pronto. Desculpa a demora. Tá aí a referência para vocês. Mas agora, continuando nossa discussão, eu fui atrás de saber, tipo, quem é que ensina, talvez, análise corporal hoje em dia, tipo, aqui pelo Brasil, coisa do gênero, porque dificilmente, talvez, aquela psicanalista tenha ido, sei lá, pro exterior aprender isso. Então, talvez ela tenha feito algum curso aqui no Brasil. Eu não estou afirmando que ela fez eu não sei quantos tem, enfim, tá? Só tô querendo bater um papo pra vocês acerca de análise corporal e tudo mais, beleza? E eu descobri que existe um curso chamado O Corpo Explica, tá? De novo, não estou atacando empresas nem nada do gênero, não estou falando mal deles, nem algo assim, apenas estou me atendo a uma coisa que eu achei aqui na internet, que foi o seguinte. E uma moça chamada Renali, tá? Ela se sentiu... como é que é? Se sentiu... prejudicada, não lembro a palavra jurídica para isso, sinto muito aí, advogados de plantão me corrijam, realmente não lembro. E basicamente ela falou, né, fui enganada pelo Corpo Explica, pois eles me venderam um curso dizendo ser ciência, mas na verdade é pseudociência. Isso aqui não estou entrando no mérito nenhum, não tenho nada a ver com o Corpo Explica, só estou lendo uma parada pública aqui do Reclame Aqui, show de bola? Aqui, olá, me chamo Renali, eu sou aluna do OCE, que deve ser o curso dos caras. Adquirir o curso a partir da premissa que sua base era científica, como vocês anunciaram inúmeras vezes, biriri, parará. Beleza. Então aqui ela até fala, né? Sou mãe solo e investi um dinheiro que eu não tinha para comprar esse curso. Tirei da boca da minha filha. Isso aqui é questão pessoal, não tem nada a ver com isso daqui não. Mas olha só, não seria honesta se me propuser atender pessoas alegando ser um método comprovado, quando na verdade é algo que não tinha nenhuma validação científica. Fica interessante. E aí, será que... Fiquei interessado na discussão. E a empresa respondeu, achei isso daqui interessante. A empresa se propôs a responder, isso aqui é uma coisa boa. Aí só, boa tarde, Karen... Ué, Karen? Tá. Enfim, talvez seja Karen Renali, talvez... Enfim, boa tarde, Karen, tudo mais, a galera do relacionamento, tudo show. Olha só, durante as aulas do workshop que antecederam as vendas da sua turma, nós tivemos uma aula de apresentação explicando sobre nossa base científica, esclarecendo o papel do Corpo Explica e tudo mais. Show de bola. Aí eles falam, né, verificamos o fundo da sua situação e constamos que você assistiu apenas 49% do seu curso. Ou seja, se ela assistiu somente 49% do curso, talvez toda a fundamentação empírica do método estivesse após, né, depois das aulas que a Karen ou Renali, não sabemos, assistiu. Show de bola? Aí aqui eles respondem o seguinte: importante esclarecermos que nunca foi afirmado que o método utilizado pelo Corpo Explica é comprovado cientificamente, né? Mesmo porque esse é um processo relativamente longo e requer um rigor metodológico. Ok, né? Ok. Olha só. Cadê?
Aqui. O OCE criou uma forma de medir e controlar os traços. O conhecimento já existia, mas nem Reich, nem Lowen, e nenhum dos terapeutas que usavam tanto os conhecimentos do Reich e Lowen haviam criado uma forma de medir quantos % de cada traço de caráter uma pessoa tem. Assim, o OCE criou uma ferramenta dos mapas de caracteres. Inicialmente foi observada uma validade clínica por meio de satisfação afirmada pelas pessoas que passaram pelo processo de análise corporal e receberam seu feedback sobre os padrões de pensamentos e comportamentos. Ou seja, metodologicamente avaliando, isso daqui significaria o seguinte: nós desenvolvemos uma parada e aplicamos com clientes. Tivemos uma satisfação boa e isso, então, em tese, seria uma validação empírica? Ou uma tentativa de validação empírica? Olha só, o projeto científico para a validação do mapa dos caracteres foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Vale ressaltar que para envolver pesquisa com seres humanos existe todo um rigor metodológico. Tá, isso daqui a nível científico ainda não diz nada, tá? Isso daqui a nível científico, para todo mundo sabe, quando a gente faz um projeto de pesquisa, eu explico todas as razões da minha pesquisa e tudo mais, o que eu vou pesquisar, se tem que ser com humano, se não pode ser com modelo animal, se é com modelo animal, se não pode ser só teórico mesmo, né? Porque pesquisas com seres vivos, de fato, tem um rigor ético muito grande. Mas veja, ó, vale aqui, ó, o projeto científico para a validação dos mapas foi aprovado para pesquisa. Ou seja, a pesquisa em si, cadê? Tá? Essa é uma questão interessante, academicamente falando, de se analisar. Daí a pessoa pediu para cancelar, uma coisa assim e tudo mais, né? Beleza. Só que aqui o que eu achei interessante foi que eles colocam, basicamente, as referências teóricas que embasariam, então, esse curso. O Corpo Explica, tá? E aí aqui, ó, eu achei interessante porque aqui eles falaram o seguinte: importante esclarecermos que nunca foi afirmado que o método utilizado pelo Corpo Explica é comprovado cientificamente, mesmo porque esse processo beleza. Só que aqui em cima a moça falou o seguinte: adquiriu o curso da empresa com a premissa, né, de que fosse científico, e ela coloca um link de um dos vídeos que alegam ser um método científico. Aí eu pensei, vamos ver. Então, vamos ver. Calma aí. Muita gente pergunta, mas isso aí é científico ou não é? De onde veio tudo isso? Então vamos lá. Vocês já ouviram provavelmente falar do Freud, que é esse primeiro aqui, que é o que despertou para tudo isso. Então o Freud, que é esse primeiro aqui, que foi o primeiro cara que era um médico, e ele falou assim: olha, existe um inconsciente dentro das pessoas, na cabeça das pessoas, enfim, que comanda a vida delas sem ela perceber. Então ele despertou para algo que até então não existia essa base antigamente, ok? O Reich, que é esse segundo aqui, o que ele fez? Ele descobriu, peraí, existe algo a mais, não é um inconsciente que tem dentro dessa pessoa. A mente dessa pessoa, ok? E o corpo dessa pessoa é uma coisa só. Então, o Reich, ele fez essa descoberta. Olha, pessoas que funcionam assim, 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 têm o corpo parecido. Não é uma coincidência. E ele foi estudando isso a fundo, foi trazendo mais pesquisas e fazendo pesquisas de várias formas. Para quê? Justamente para mostrar que, realmente, um formato do corpo específico tem uma mente específica, ok? A partir daí, o Lowen sistematizou em 5 tipos de traços. Inclusive, aproveito para fazer o alinhamento dos nomes, quando a gente fala esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, são nomes que normalmente são ruins. As pessoas falam, nossa, por que psicopata? Mas a gente quis respeitar essa nossa base científica, ok? Com essa nomenclatura. Então, essa sistematização foi o Lowen que trouxe. E onde é que entra... Opa! Tá certo? Onde é que entra o Corpo Explica nessa história? Nós pegamos essa base científica que já existia e nós conseguimos mostrar para as pessoas como controlar e como medir isso. Olha que interessante. Eu consigo não só saber que existe o oral, o masoquista, o rígido, etc., mas eu consigo controlar que acordos eu faço com os meus traços e eu consigo medir a quantidade de cada traço numa pessoa. Isso faz com que eu consiga olhar para uma pessoa e falar, peraí, se no corpo dela eu tenho tantos por cento de rígido, tantos por cento de masoquista, assim, eu consigo prever como essa pessoa funciona. Então, tá claro para vocês qual é esse avanço científico, de onde nós viemos e onde nós estamos hoje. Então, então é o seguinte, quando alguém fala, eu não afirmei que é comprovado cientificamente, mas eu peço a essas pessoas, não, vocês compreenderam todo o nosso avanço científico, a nossa base científica? Essa é uma
uma alegação de evidência. Só tem um probleminha aí, tá? Uma pontuação que eu gostaria de fazer, beleza? Acerca das referências que eles citaram aqui na resposta à cliente, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, por exemplo, nas datas dessas referências bibliográficas, tudo bem? 1900 e tralala, 2000, 2008, 95, 72, 90 e tantos, 90 e tantos, 90 e tantos, 90 e tantos. O mais novo foi 2008. Só que aí tem um importante probleminha, né? Olha os 3 autores que eles citam. O Lowen, tá? O Reich e... cadê? Ué, não tinha o Freud aqui também, não? Em algum momento eu jurava que eu tinha visto o Freud, mas talvez eu esteja ficando louco. Mas tudo bem. O Reich e o Lowen. Ambos pseudocientistas, tá? Wilhelm Reich nem se fala, ele ainda é pior, é um dos psicanalistas mais duros, assim, com teorias ainda mais complicadas. Ele chegou até a ser preso. É uma história de vida bem complicada. Eu recomendo até que vocês leiam aqui. Tem uma manchetezinha bem bacana, né? Wilhelm Reich, os controversos tratamentos sexuais de um dos psicanalistas mais radicais da história. As teorias dele eram bem controversas e facilmente refutadas. Só que quando a galera aqui... Eu não sei o nome dessa moça. Até peço desculpas. Eu não sei o seu nome, moça. Quando ela fala, né, não, a gente pode medir quantos por cento do mais, isso tudo diz respeito a uma necessidade de uma validação da ferramenta, tá? Então, para você afirmar que você pode, por exemplo, alegar quantos por cento de um traço de personalidade, você tem alguns critérios. Primeiro, essa teoria da personalidade precisa ter alguma validade, tá? No caso... ela até fala aqui os nomes, né? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Isso tudo não tem validade científica nenhuma, tá? Isso tudo aí já foi batido há muito tempo atrás. Se você quiser hoje falar sobre personalidade, você precisa se embasar no que a gente chama de Big Five. São 5 fatores da personalidade, tá? Que é uma coisa bem diferente. Vocês podem dar uma lida bem tranquila. Ó. Opa, Big 4 não. Big Five, tá? 5 grandes. 5 grandes modelos de 5 fatores globais de personalidade, referência na psicologia, os 5 fatores de personalidade descritos pelo método Lexal e tudo mais, beleza? Bem bacaninha, bem simples, tá? Quer dizer, simples não. Mas você tem... não tem nada a ver com essas paradas aqui de animal, não. Isso daqui é coisa de coach, não caiam nessa, não. Tá? Não caiam nessa, não. Então, extroversão, consciosidade, abertura e experiência, neuroticismo e amabilidade, tá? Então, esses são 5 fatores de personalidade. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma avaliação psicológica que é fundamentada no Big Five, que se chama BFP, bateria fatorial de personalidade e tudo mais. Então, assim, essa ideia aqui do Corpo Explica, ou até se alguém aí dos fundadores da parada quiserem um espaço aqui para a gente debater sobre o tema, eu debateria sem o menor problema, sobre o grau de cientificidade da parada e análise clínica, porque quando a gente fala que algo teve evidência clínica, a gente precisa de um ensaio clínico controlado para isso. Na verdade, não só um, né? A gente precisa de ensaios clínicos controlados, guiados por diferentes grupos de pesquisa, porque senão um ensaio clínico de um grupo, eu não tenho como saber se teve viés ou não, então preciso que outras pessoas repliquem isso, e depois disso tudo, eu preciso que seja analisado numa revisão sistemática, com meta-análise, um método quantitativo, para poder bater as estatísticas e ver o risco, né, o risco de evidências e a qualidade dessas evidências, se esses ensaios clínicos foram ou não foram reportados. Aqui, pelo que eu li, ou pelo que ele falou, não sei se ela falou ou se está escrito aqui, calma aí, pesquisa... calma aí. Cadê? Aqui, ó. Ética de pesquisa, não. Desde o Instituto de Pesquisa do Corpo Explica está empenhado na condução desses projetos de pesquisa e validação dos mesmos, mas acima de tudo, respeitando as etapas de regulamentações exigidas para esse tipo de pesquisa. Tá, e aí entra uma outra complicação. Pô, se está no processo de validação, por que está à venda? Por exemplo, se um laboratório solta para venda uma medicação para problemas cardíacos, mas ainda não passou pelos testes de validação, por que está à venda? Né? E, pô, se tem um instituto de pesquisa, show de bola, muito bacana. Cadê as pesquisas?
Porque, por exemplo, aqui, ó, na resposta aqui, por exemplo, a cliente, né? Eu, por um minuto, pensei, pô, em algum momento vai ter uma pesquisa deles aqui, porque se isso daqui é o que fundamenta o método deles, na minha cabeça teria aqui alguma pesquisa deles. E o mais interessante, o Lowen, ele é um outro ator também, pseudocientista pra caramba, criou essa teoria furada aí da bioenergética e tudo mais, que infelizmente foi indexado agora, né? Agora não, já tem alguns anos, né? Pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, então agora você tem bioenergética como medida integrativa de saúde no SUS, é uma palhaçada, né? Dinheiro público com isso. Inclusive no próprio documento oficial lá, eles ficam misturando. Uma hora eles citam energia como se fosse uma coisa biológica. Não, falando no sentido de elétrica mesmo e tudo mais. Daqui a pouco no sentido filosófico, místico de todos temos um campo de energia. E daqui a pouco eles misturam os dois. Uma bobajada. Recomendo que vocês procurem ler também sobre a bioenergética para saber, né, outra pseudociência. Eu posso fazer um vídeo aqui também sobre isso. Mas o que eu queria me ater no vídeo de hoje aquela psicanalista lá do começo do vídeo, vamos fechar o vídeo, né? Aquela psicanalista, ela falou uma coisa extremamente absurda, tá? Primeiro, ela indexou um diagnóstico em alguém do qual ela não teve contato, que ela não é a profissional daquele cara. Isso é antiético, né? Segundo, a gente não tem como diagnosticar uma pessoa por uma foto, tá? Diagnóstico não é feito assim. Terceiro, isso é embasamento de racismo científico. Racismo científico. E quarto, tá? Eu fiquei escutando a semana inteira pessoas da psicologia discutindo o ocorrido em Blumenau e tudo mais. E eu vi muitas pessoas perdendo seu tempo com discussões vazias, criticando possíveis soluções e cobrando uma empatia que não se deve cobrar de pessoas numa situação como essa. Então, por exemplo, agora aqui em Santa Catarina, o governador, por exemplo, falou que em até 60 dias terão policiais armados em todas as escolas estaduais, né? São mais de 1.000 unidades escolares estaduais e tudo mais. Então, em até 60 dias, todas elas estarão cobertas, por exemplo, com proteção de um policial, né, de algum agente de segurança armado. Vi muita gente da psicologia criticando e tudo mais, e a minha única questão não vou nem falar que eu sou a favor ou contra tudo mais, mas a minha questão qual melhor solução para o imediato? Tá? Eu gosto muito de ficar escutando debates e tudo mais, mas a gente sempre tem que pensar, existem soluções que são para curto prazo, existem soluções que são para médio prazo, existem discussões que são, né, e soluções que são para longo prazo. Qual para o imediato? Porque os ataques podem até continuar ocorrendo daqui a 20 anos, mas já tem ataques ocorrendo agora. Então, essa semana, por exemplo, a gente chegou para uma aula na universidade e a professora parou para discutir esse assunto, né, o ocorrido com a gente e tudo mais. E foram discussões, assim, foram opiniões tão absurdas e tão fora da realidade que eu lembro que eu olhei para um amigo meu e falei, infelizmente essa semana nosso povo perdeu 4 inocentes e nós perdemos 40 minutos da nossa aula. Uma discussão imbecil que não levou a nada, com nenhuma solução, nenhum acolhimento, nada. Então, a todos, né, se cuidem, a todos, se cuidem. É um momento extremamente crítico que a gente está vivendo agora. Não é momento de ficar divulgando foto de agressores e tudo mais. E existe até outras coisas que auxiliam nesse engrandecimento dos atos. Vocês acham que não? No dia do ocorrido, no dia seguinte ao ocorrido, quantos Instagrams eu não vi lá na atualização que quando você abre a sua DM, fica lá a fotinha, a miniatura de todo mundo do seu perfil, com coraçõezinhos pretos. Cara, isso também é uma forma de engrandecimento do que aconteceu. Isso também é uma forma de mostrar pro cara que quer quer se mostrar pra sociedade, tipo, olha só, então se fizer isso, olha como eu vou mover todo mundo. Não é só postar foto dele no jornal, que é uma forma de engrandecer esses ataques. Então, vamos refletir de fato, vamos refletir com evidências.
Bola? Tchau, tchau. É isso daí. Não caiam em papo de psicanálise. Beijo no coração.